A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez. Vamos para a segunda parte do nosso estudo, começando com esse tema aí, o homem não reconhece a Deus. Mas antes de eu entrar nesse estudo, eu quero voltar aqui no último que nós fizemos, no último slide, e corrigir aqui que eu falei que no último parágrafo aí do texto, que está escrito assim, como resultado, eles são sem culpa. Eu falei que como resultado eles são sem desculpa. Então eu estou me corrigindo aí, tá? Em nome de Jesus, porque o texto vai dizer: à medida que a habilidade do homem em explorar o espaço e analisar a estrutura do átomo cresce, ele também deve crescer em sua consciência o poder de Deus. Né? Falamos que quanto mais o homem ter conhecimento, inteligência e sabedoria, ele tem que reconhecer que toda essa inteligência e sabedoria que ele tem, foi Deus que deu a ele. O Criador que demonstrou tal poder ilimitado é o Supremo com quem os homens devem contar. Ou seja, o homem tem que contar com o Senhor toda vez que ele tiver que se empenhar com a sua inteligência e com a sua sabedoria. Como disse, muitos homens que começam a ter esse conhecimento e sabedoria, eles passam a acreditar nele mesmo e passa de repente até ser um ateu devido a tanta inteligência e tanta sabedoria que Deus deu a ele para ser usado para o bem, mas ele acaba usando para o mal. É o ser supremo com quem os homens devem contar, né? O homem deve contar com o Senhor. Ao observar seu trabalho, os homens são confrontados com o Deus vivo. Ou seja, ao observar sua inteligência, sua sabedoria em criar coisas, em descobrir coisas, eles também têm que entender que isso também é da parte de Deus para com ele. Mas isso muitas das vezes não acontece. E como resultado, eles são sem desculpa, tá? Eu falei sem culpa. Perdão, eles são sem desculpa, ou seja, o homem não tem desculpa para dizer que não conhece Deus, porque Deus, como nós já lemos, Deus já se manifestou, Deus já manifestou seus atributos, manifestou a sua divindade, as coisas que eram invisíveis para o homem, Deus pôs, né, para que o homem pudesse observar, para que o homem pudesse ver e acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Amém? Agora vamos realmente voltar para que o homem não reconhece a Deus, que é o nosso tema de hoje, o nosso estudo de hoje, a segunda parte do estudo, e vamos ler esse texto juntamente para que nós possamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incalcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que a loucura, a sabedoria de Deus, a loucura do homem, a sabedoria de Deus, um negócio assim. Agora eu não estou me lembrando, porque eu estou aqui também com a Bíblia na mão para poder falar exatamente o que está escrito. Mas acho que Deus tornou louco, é isso mesmo. Deus tornou louco a sabedoria do homem, né? Por quê que Deus tornou louca a sabedoria do homem? Porque o homem que não conhece a Deus na sua sabedoria, ele é um louco. Simplesmente isso. O que nós acabamos de estudar no primeiro estudo, no finalzinho do primeiro estudo. O homem, Deus dá conhecimento, Deus dá conhecimento ao homem, dá inteligência ao homem, e o homem não reconhece que toda essa sua inteligência e sabedoria vem do próprio Senhor. E aí ele acha que ele é o cara. Ele que estudou, ele que fez isso, ele que fez aquilo outro, e ele não glorifica a Deus por isso. E aí a sabedoria dos homens se torna loucura, porque o homem que é sábio aos seus próprios olhos, diz Salomão, que há mais sabedoria no indulto do que no cara desse, aquele que é sábio aos seus próprios olhos. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 22, porquanto, tendo conhecimento de Deus, vamos repetir novamente, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato e calcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
Aqui os homens, vamos para o texto agora para a gente esmiuçar. Aqui os homens que foram colocados face a face com as obras de Deus e com Deus, para que eles o reconhecessem. Aqui estão homens que foram colocados face a face com as obras de Deus e com Deus, para que eles o reconhecessem. Mas eles não responderam a esse conhecimento como deveriam. É o que nós falamos lá do versículo passado. Do versículo do outro estudo. Do primeiro estudo, né, que fala sobre a idolatria e a depravação dos homens. O homem, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua capacidade mental de criar coisas maravilhosas, como deu o exemplo lá, de criar o átomo, né? De trabalhar com a física, de criar fórmulas para, por exemplo, para fazer remédios. O homem, na sua inteligência, no seu intelecto, ele tem que reconhecer o Senhor em todas as coisas da sua vida. Ele tem que entender que ele não é nada, que ele é pó, e para o pó ele vai voltar. Enquanto ele não entender que tudo que ele tem, tudo que ele sabe, provém dos altos céus, ele vai se tornar louco. Então, os homens foram colocados face a face com as obras de Deus e com Deus para que eles o reconhecessem. Ou seja, Deus deu essa sabedoria, deu essa inteligência, Deus colocou todas essas coisas no mundo, como eu já dei exemplo aqui, de uma árvore, do vento, das coisas que Deus criou, que a gente não tem como explicar como essas coisas, como uma árvore cresce, como que o vento vai de lá para cá e a gente não consegue vê-lo. Todas essas coisas são coisas criadas pelo Senhor. E toda inteligência dada ao homem são inteligência dada pelo Senhor. E o homem tem que reconhecer isso. O homem tem que reconhecer isso. Mas, está lá no texto, tá? Não está no versículo não. Continuação, no segundo parágrafo. Mas eles não responderam a esse conhecimento como deveriam. Eles não glorificavam, ou seja, louvavam, honraram e magnificaram ele como Deus, ou seja, o Senhor como Deus. Nem retornaram graças a ele, ou seja, meu Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado essa inteligência de eu ter criado o átomo. Meu Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado essa inteligência de eu ter descoberto esse remédio para combater aquela doença. Senhor, muito obrigado por eu respirar esse ar maravilhoso, respirar esse ar maravilhoso que o Senhor colocou aqui na face da terra. Muito obrigado por eu deitar, dormir e acordar, porque o Senhor me sustenta todos os dias. O homem não glorificaram. Louvaram, honraram o Senhor como Deus. Nem tornaram graças a Ele. Nem pelo menos falaram, obrigado, Senhor. Graças a Deus pelo Senhor ter me ajudado. Esses fracassos mostram que qual deve ser o principal objetivo do homem. O nosso principal objetivo aqui na face da terra é glorificar o Senhor pelo que Ele é e retornar graças pelo que Ele fez. Entende? Eu tenho que glorificar Ele pelo que Ele é, porque Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E também tenho que dar graças, tá? Tenho que dar graças pelo que Ele fez. Pelo que Ele é, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. E pelo que Ele fez. Céus e terra. E tudo que nela há, inclusive nós. Mas o homem não reconhece isto. É por isso que eu falei que nós, de nós mesmos, nós não estaremos na presença do Senhor se não fosse através do seu Espírito Santo, da regeneração do homem. Porque se dependesse de nós mesmos, se dependesse de mim mesmo, hoje eu não estaria nem aqui falando sobre as coisas de Deus com vocês. Porque eu, homem, não tenho capacidade de falar para mim mesmo, não vou seguir a Deus. Não tenho, se não for através do Espírito Santo, do convencimento do Espírito Santo. Amém? Vamos dar continuidade ao estudo para o próximo slide. O homem não reconhece a Deus, continuação, tá? Continuando. Agora aqui o versículo 23. E mudaram a glória de Deus, e mudaram a glória do Deus corruptível
Perdão, irmãos, olha. E mudaram a glória do Deus in, tá? É um N, o I e o N que tinha que entrar aqui. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Eu escrevi corruptível, perdão, porque eu tinha que escrever corruptível embaixo, eu devo ter repetido e não prestei atenção nisso. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem passou a glorificar, tá, a um Deus que eles criaram com forma de animais e não glorificaram o nome de Deus. Eu posso dar um exemplo aqui. O Egito, por exemplo, os deuses do Egito, eles tinham o corpo de homem e a cabeça de animal. De algum animal, de algum... Por exemplo, nas 10 pragas da mosca, né? A praga das moscas lá no Egito, naquela vez que Moisés foi lá para falar com o faraó, que Deus mandou ele falar com o faraó, e foi enviado as 10 pragas. Algumas dessas pragas, ou talvez todas, quase todas elas, era referente a um deus que o povo egípcio adorava. A praga das rãs, porque tinha um deus lá com corpo de homem e cabeça de rã. Tinha um deus com corpo de homem e cabeça de mosca. Então Deus enviou a mosca, enviou todos aqueles animais que eles adoravam, mostrando que Deus é Deus de todas as coisas. E eles não conseguiram suportar aquele montão de rã, aquele montão de mosca que ficou voando lá dentro do Egito. Tudo isso foi um castigo de Deus para com o homem. Pegando isso de exemplo, para a gente entender o que Paulo está falando aqui no capítulo 1, 23 de Romanos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, tá? Não esqueça que é incorruptível aí, que eu esqueci de botar o in aí. Em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles mudaram a sua adoração. Em vez de adorar o Deus, Criador de todas as coisas, aquele Deus invisível, o qual enviou seu Filho, né, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, o homem começou a criar os seus próprios deuses. Nós podemos também pegar o próprio povo de Israel, quando Moisés ficou 40 dias lá com Deus lá no monte lá, para que Deus fosse lhe dar as leis, o povo pegou e criou um bezerro, pegou um bezerro de ouro e criou como Deus o bezerro de ouro. Fez um bezerro de ouro e aqui, eis aqui seu Deus, ó Israel, um bezerro de ouro. Para que o povo tivesse alguma coisa para adorar. O ser humano sempre teve essa necessidade de adorar alguma coisa, né? Se apegar a alguma coisa como forma de adoração. Então Deus, né, ele via isso como uma aberração, porque ele era o Deus Todo-Poderoso que deveríamos adorar. Os pensamentos, vamos para o texto, para desmiuçar o texto agora. Os pensamentos desses povos voltaram para coisas sem valor. Sua mente, sem sentido, foi escurecida. Rejeitar a Deus, afastar-se da luz, naturalmente traz escuridão. Essa escuridão entrou em seu interior, a mente, raciocínios, emoções e etc. Em sua idolatria, isto é, em seus substitutos criadores para o ser de Deus, eles realmente pensaram que eram sábios. Pensamentos sem valor rapidamente trouxeram objetos inúteis de adoração. Ou seja, dentro do seu próprio raciocínio humano, dentro da sua própria sabedoria, do seu próprio entendimento, o homem foi criando coisas para se adorar e deixando a adoração àquele que devia ter toda a adoração de lado. Ou seja, a Deus, ao Senhor. Então, o homem, Deus vai agora, com essa atitude deles, Deus vai fazer no próximo slide, a gente vai começar a ver isso, Deus vai fazer com que eles mesmos comecem a... o Senhor vai usar um texto, Paulo, melhor dizendo, vai usar um texto e Deus os entregou. 3 vezes Paulo vai citar isso. Porque, por causa dessa depravação e dessa idolatria, que é o estudo que nós estamos fazendo, né? Chama-se a idolatria e depravação dos homens. É o que está lá em amarelo, lá em cima no slide. Esse é o título do estudo. Então, é a idolatria e depravação dos homens. Então,
o Paulo vai mostrar para nós que Deus, ele começa a deixar os homens viver por si mesmos, se entregar a todas essas coisas que eles mesmos criaram, que eles mesmos começaram a adorar, esquecendo a adoração do próprio Senhor de lado. E aí que sim, que vai entrar totalmente a depravação. Perceba que a depravação, ela começa através da idolatria. Porque quando a gente começa a idolatrar coisas, a gente começa a entrar num processo de depravação. Porque nós estamos rejeitando o Senhor em detrimento de algo que a gente tem como nosso Deus. É por isso que eu falo muito sobre algumas igrejas que usam objetos como forma de fazer campanha, porque acaba atraindo o povo para adorar coisas que não é para adorar, porque, por exemplo, eu vou na campanha da garrafa d'água, né, de uma determinada denominação, eu não preciso falar o nome que todo mundo conhece. E lá eu pego aquela garrafa d'água, não, irmão, bebe essa água, leva para casa, bebe que o Senhor vai trabalhar na sua enfermidade. Irmão, já foi comprovado pela medicina que quanto mais água você bebe, melhor o seu corpo reage. A água é a melhor bebida de todos os momentos. Se você puder trocar refrigerante, suco, seja o que for, por água, você vai ter uma vida tremenda. Porque a água, ela é o início de tudo para a nossa saúde. E os caras malandramente sabem disso. E aí fazem a campanha da garrafa d'água. O sujeito bebe água, bebe água. E de repente vai ficar bom de uma enfermidade, vai ver que a sua saúde melhorou. Ou ele fez a campanha da garrafa d'água para que o filho saia do tráfico, a filha saia da prostituição. E Deus, na sua misericórdia, gente, é sempre a misericórdia de Deus, irmão. Não é por nós, não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós podemos fazer, é sempre pela misericórdia. E aí Deus, pela misericórdia, vai lá e tira a filha da prostituição, o filho das drogas. Mas o problema todo não é esse. O problema é que, mesmo Deus fazendo isso, a fé dela vai estar posta naquela garrafa d'água. E aí se cria. E aí é o que nós lemos lá atrás, quando fala que Deus fala que que eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. Por quê? Porque o homem tem conhecimento das coisas, mas ele, mesmo assim, ele quer fazer as coisas erradas. Entendeu? Desde o início lá do texto que nós estamos estudando, eles querem fazer as coisas erradas, mesmo sabendo que as coisas. Quais são as coisas certas. Mas isso em detrimento do seu próprio bem-estar. Então, vou ler o texto de novo. Os pensamentos desses povos se voltaram para coisas sem valor, sua mente sem sentido foi escurecida, né? Perdeu o entendimento. Rejeitar a Deus, afastar-se da luz, naturalmente traz escuridão. Essa escuridão entrou em seu interior, ou seja, aonde? Na mente, no raciocínio, nas emoções, etc. Em sua idolatria, isto é, em seus substitutos criadores, aqueles que eles criaram para serem deuses dele e não adorar o Deus verdadeiro, para o ser de Deus, eles realmente pensaram que eram sábios, mas não eram. Por quê? A sabedoria do homem, na frente da sabedoria de Deus, não é nada. Pensamentos sem valor rapidamente trouxeram objetos inúteis de adoração. E aí nós vamos agora entrar no próximo texto, no próximo slide, e nós vamos perceber que a idolatria vai trazer a depravação. Porque quando você começa a idolatrar o que não é para idolatrar, você vai entrar na depravação. Não tem para onde você correr. Porque o seu entendimento está o quê? Escurecido. E o escurecimento do entendimento traz o quê? Traz raciocínios, emoções, coisas erradas. E você começa a fazer coisas mais erradas ainda, porque você entrou num processo de idolatria e através da idolatria você vai praticar a depravação. Então vamos lá para o próximo slide. A entrega dos homens a reprováveis sentimentos. Olha, a gente vai perceber aqui agora que por causa dessa idolatria, o homem vai entrar num processo de depravação humana tão grande que Deus vai os entregar a essas coisas. Paulo vai dizer isso. Por isso Deus entregou. Quando fala que Deus entregou, irmão, é que Deus permitiu. Deus deixou acontecer. Deus não se preocupou com isso. Vamos lá.
Romanos capítulo 1, do versículo 24 e 25. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Depois vocês procuram no dicionário o que é imundícia, tá? Pelas concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus os entregou. Esse texto eu botei em amarelo e frisei porque ele vai aparecer 3 vezes. Essa é a primeira vez que ele está aparecendo e tem mais 2 textos que ele vai aparecer. Essa frase vai aparecer. Por quê? Paulo está deixando bem claro para nós que Deus os entregou. Não é que Deus os colocou nessa situação. Quem os colocou nessa situação foram eles mesmos. Mas quando eu falar que Deus os entregou, é que Deus, lavou as mãos. Tipo assim, é com vocês mesmos, não quero saber de nada. Deus lavou as suas mãos e deixou que eles vivessem conforme a sua própria vontade. Com isso, eles estariam cometendo injustiça. Mas Deus não se envolveu nessa injustiça e deixou que isso acontecesse para que eles se perdessem entre si mesmos. Nós vamos entender melhor quando a gente continuar aqui lendo o texto. Mas vamos lá. Por isso Deus entregou a tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, né? Ou seja, o entendimento, a vontade do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Quando Deus fala aqui de desonrar o seu corpo entre si, já dá para entender o que Deus está querendo dizer com isso. E nós vamos entender um pouquinho mais. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, aquilo que era verdade, para eles agora... Ou seja, aquilo que era a verdade de Deus, que para eles agora é mentira, a mentira passou a ser a verdade deles. E a verdade de Deus passou a ser mentira, entendeu? Mudou esse negócio aí. O que é a verdade de Deus passou a ser mentira, e o que era mentira passou a ser a verdade deles. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, a idolatria levou o homem à depravação tão grande que eles começaram a desonrar o seu corpo entre si, de forma que começaram a adorar mais a criatura, ou seja, aquilo que Deus criou do que o próprio Criador. Aquilo que Deus criou, eles começaram a adorar mais do que o próprio Criador. Em lugar, né? Mas não, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos esmiuçar o texto embaixo agora. Em cima é o versículo, agora embaixo o texto. Eu queria que os irmãos, esse texto, explicar para os irmãos, esse texto aí é algo que Deus me deu através do texto do versículo, e aí eu vim trazendo um estudo embaixo, explicando um pouco mais daquilo que Paulo já explicou. Ou seja, trazendo um entendimento mais claro do que o texto bíblico está nos mostrando. O Senhor entrega os homens às consequências daquilo que eles escolheram para si mesmo. Então, o texto vai dizer assim, tem um versículo que diz assim: de que reclama o homem? Eu não me lembro onde está agora. De que reclama o homem? Dos seus próprios pecados. O homem só reclama dos seus próprios pecados. O Senhor entrega, né? Porque Deus os entregou, né? Deus entregou tais homens, então aqui, o Senhor entrega os homens às consequências daquilo que eles escolheram para si mesmos. Quando os homens escolhem um modo de vida maligno, eles também escolhem as consequências que esse tipo de vida traz. Então, todo erro é aquela lei de Gerson, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Você não tem como você
você fazer uma coisa aqui e não pagar aqui mesmo. Aqui nesse mundo, o que você faz de errado, tu vai pagar aqui. E o que tu faz de bom aqui também você vai receber de bom. Então não tem para onde nós corrermos dessa matemática. Por mais que a gente possa achar que a matemática é outra, mas não é. A matemática vai ser sempre essa. Então o Senhor entrega aos homens as consequências daquilo que eles escolheram para si mesmos. Quando os homens escolhem um modo de vida maligno, eles também escolhem as consequências que esse tipo de vida traz. Esta é a prova de que Deus estabeleceu um universo moral. Seus corações produziram e, obviamente, um desejo maligno. Ou seja, quando é que você sabe que Deus é do bem? É quando o homem é do mal. Então, existe o bem e existe o mal. Então, Deus estabeleceu um universo moral. Existe uma moral para você servir a Deus. Existe uma forma correta de você servir a Deus. Não é você se embrasando com outro homem ou uma mulher se embrasando com outra mulher ou outra coisa qualquer que não agrade a Deus. Deus tem os seus tributos e Deus também tem a sua moral. Há coisas que são morais e há coisas que são imorais. E é justamente sobre isso que vai levar o homem à entrega a reprováveis sentimentos. Porque quando ele começa a idolatrar coisas que não é para idolatrar, ele começa a se afastar de Deus e aí a sua mente maligna vai criando várias situações que para ele é certo, mas segundo o universo moral de Deus não é. E aí começam a entrar em situações que não agrada a Deus e que nós vamos ver no próximo slide, no próximo estudo, no terceiro estudo, que eu vou terminar aqui nesse slide aqui, encerrando a aula aqui e continuando na terceira parte da aula. Como eu já disse, para não ficar sacal, ficar muito tempo, uma hora e pouca de aula. Eu vou dividir em 3 partes. E aí a gente vai entender no próximo slide por que o homem vai cair nessa depravação total devido à sua idolatria. Porque quando a gente escolhe, quando nós escolhemos, melhor dizendo, adorar a criatura em detrimento do Criador, a gente já cometeu um erro enorme em relação a isso. E aí o que vai acontecer? Deus vai nos entregar, vai nos deixar a revelia. Bom, já que eu escolhi adorar a criatura, então Deus vai deixar a gente, não continua. E aí nós vamos entender que quando a gente vê algumas, eu vou falar isso mais à frente, né? Quando a gente vê algumas situações acontecendo no nosso mundo, né? A gente tem que entender, irmãos, que não é a pessoa, que aquela pessoa, ela está nessa condição. E o próprio Deus está permitindo que ela se afunde mais ainda naquilo que ela escolheu para fazer na vida dela. Vamos entender isso de uma forma melhor no próximo slide que vai ser o nosso terceiro estudo. Amém? Vou parar por aqui e a gente continua mais à frente, falando sobre a idolatria e a depravação